modo muito acelerado, tomou diversos espaços. Hoje em dia, uma geração mais nova, ela já não se vê sem o uso de uma internet, de alguns aparelhos eletrônicos, seja na questão de compras, finanças, comunicação, diversão, estudo, interação social. Tomou grande parte do nosso tempo, do nosso dia a dia. E nós, como seres racionais, como seres cristãos, mas também neste mundo inseridos, começamos a abraçar isso. Isso começou a entrar nas nossas igrejas, e não há problema nisso. O problema é quando excede o normal, quando vai além e quando leva um afastamento de Deus. O problema é quando não há uma sabedoria no uso. A tecnologia, os smartphones, a internet começou a subir nossos púlpitos, subir as nossas mentes, e o problema é quando ele sobe aos nossos corações e toma o lugar de Deus, como tem acontecido, infelizmente, em algumas casas, em algumas congregações, em alguns lares. Mas nós precisamos então ensinar a utilizar a ferramenta. Você não vê anúncios por aí de como utilizar o WhatsApp, um curso de como usar o Facebook, porque são ferramentas intuitivas, mas muita gente não tem o padrão moral e a sabedoria para este uso. Mas nós temos aqui na palavra as instruções necessárias. Nós temos nas pregações diárias dos nossos púlpitos as instruções necessárias. Basta nós colocarmos em prática, basta nós atendermos a isso. Visto que tecnologia, internet, todas essas coisas que nós fazemos uso, não são coisas do maligno, não são coisas diabólicas. Pelo contrário, o próprio Senhor Deus que deu a sabedoria para que fossem criadas, mas tem se tornado grande instrumento do maligno para destruir vidas. Tem se tornado ferramenta muito eficiente para o inferno. E nós precisamos parar isso e não deixar que chegue às nossas casas e nas nossas vidas, nos nossos corações. A má utilização, o que nosso pastor presidente acabou de falar, a má utilização tem trazido dores de cabeça. A cada semana, irmãos, chegam via e-mail, via WhatsApp, ou até mesmo os companheiros nos contam de situações que lhes trazem constrangimento, de situações que às vezes levam a horas e horas de joelhos no chão, lágrimas sendo derramadas, situações que começaram por intermédio de alguma ferramenta social, por intermédio de um computador, de um celular, do mau uso dessas ferramentas. Pastores são chamados diariamente para resolver, solucionar casos que começaram com uma simples conversa e agora chegaram numa destruição de um casamento, culminaram em um adultério, culminaram em uma vida sendo separada, destruindo o seu lar. Então nós precisamos estar atentos. Veja só, fotos e vídeos indecentes têm corrido muito por aí. Discussões via internet, pessoas se difamando ou difamando instituições, difamando a igreja, difamando líderes, conversas maldosas de WhatsApp ou até mesmo sensuais, que vão trabalhando na mente, a serpente lutando nos corações, prestes a dar o bote, a enganar. E muitas pessoas vão dando corda, vão se envolvendo na ferramenta. Nós observamos muito com os adolescentes, mas não é só adolescentes e jovens. Começa a pegar nós como adultos, às vezes até mesmo líderes, e Deus nos livre, alguns obreiros, que o Senhor continue dando discernimento e graça, que nós consigamos estar ainda, continuar firmes na palavra, na oração, no nosso propósito diário, devocional. Eu comentei na palestra, e não vou desenrolar aqui o caso, sobre uma moça que começou a enviar fotos seminua para os moços da igreja. E eu pensando, este é apenas um caso que chegou ao nosso conhecimento, mas quantos estão acontecendo ao nosso redor que nós às vezes nem sabemos, e estamos pensando que está tudo bem. Nós precisamos continuar orando, porque Deus ainda dá discernimento, Deus ainda revela, e Deus ainda dá sabedoria para nós agirmos neste caso. Esse caso em questão foi motivo de orações, foi motivo de reuniões, e ainda está sendo motivo de oração para que Deus proteja o futuro daquela jovem, daquela moça,
mas tantos outros que estão em nosso meio. Não podemos fechar os olhos para isso. Por isso ontem, na pregação do culto na minha igreja, eu falei: como está a sua comunhão com Deus? Ou, indo mais além, se o Senhor arrebatasse a sua igreja hoje, você subiria? Se o WhatsApp, o Facebook fossem prova de qualquer coisa, hoje você subiria? É uma análise para nós como líderes, mas uma análise também para as nossas igrejas, para os nossos membros, para os membros da nossa família, principalmente homens como sacerdotes do lar e mulheres como mulheres que edificam as suas casas. Como está esta nossa comunhão com Deus? Ou será que a nossa comunhão é maior com o nosso celular, lá no escondido? Um primeiro ponto que nós destacamos é a parte da segurança da informação, e não vou aprofundar muito, mas muitos de nós não têm se preocupado com as informações que revelam. Informações que deveriam ser privadas, são coisas particulares e estão aí na rede. Basta ver o caso que está ocorrendo aí sobre aquele estupro, de alguém que compartilhou um vídeo. Talvez se o vídeo não fosse compartilhado, era mais um caso que ficaria oculto. Coisas privadas que são expostas à privacidade, fotos que nem deveriam ser publicadas, ou menos ainda, nem deveriam ser tiradas. E aí a falta de vigilância começa a pegar nossos departamentos, fotos que são exibidas nas redes, casos que não deveriam ser contados para o mundo nas redes sociais, deveriam ser contados lá do lado da cama, de joelhos e em lágrimas, e são expostos para o mundo olhar, e o inimigo rir de muitos rostos, coisas que são mais privadas, além de informações pessoais e coisas que levam a prováveis sequestros e prováveis raptos. Há poucos dias eu baixei um vídeo de um homem que acompanhou a vida de uma pessoa através do Facebook, depois foi lá e fez o sequestro. Aqui no Paraná, não lembro o nome da cidade, mas é a realidade. Parece para nós que está tão distante, e acontece no nosso meio, acontece entre nós. Pecados virtuais. Eu questionei aos adolescentes se eles acreditavam que existia pecado virtual, e aí eu queria trazer deles a comparação com o pecado real, mas a verdade é que não tem diferença. Pecados hoje que são praticados no mundo virtual, mas são pecados reais, que também separam de Deus, que também isolam do Senhor, mesmo estando dentro da igreja, mesmo estando em um cargo, em uma posição de liderança. Pecados diversos, vícios à rede social, murmuração, mentira, cyberbullying, difamação, cobiça, pornografia, como tem pegado. Adultério, que inicia com as pequenas conversas, com as pequenas trocas de mensagens, pecados que estão levando muita gente para o inferno, e apesar de estarem ocultos dentro de uma rede social e darem a falsa impressão de que ninguém está sabendo, pode enganar-se esposa, pode enganar-se pastor, líder, mas de Deus ninguém se esconde. E o salmista é tão feliz quando ele diz, lá no Salmo 139, diz: sonda-me, ó Deus, sonda, conhece o meu coração, guia pelo caminho eterno, transforma as vidas. E o Senhor continua fazendo isso hoje, porque tudo Ele está observando, tudo está vendo. Ocultismo, feitiçaria, roubo, drogas virtuais, uma multidão de pecados que tem adentrado os nossos lares, que tem tirado a nossa comunhão real e verdadeira com o Senhor. Mas nesta noite, eu creio que o Senhor pode derramar uma unção especial nesta noite, para nos dar sabedoria, para nos levar a pararmos estas questões, a darmos um basta e auxiliarmos muitos que estão ao nosso lado perdidos. Em 2010, eu baixei algumas estatísticas, veja só, eu vou ler aqui. Em 2010, 1 de cada 4 buscas na internet era sobre pornografia. A cada segundo, 30 mil pessoas estavam vendo pornografia na internet, e a idade mínima para a primeira exposição era de apenas 11 anos.
O uso da pornografia aumenta o índice de infidelidade matrimonial em mais de 300%. Em 56% dos divórcios, um dos cônjuges teve interesse obsessivo em sites pornográficos. Repito, estatísticas de 2010. Agora os irmãos raciocinem comigo. Em 2010, 6 anos atrás, quantos de nós tínhamos smartphones? O WhatsApp nem existia. Facebook no Brasil era raríssimo os que tinham contas. Instagram, Twitter, ninguém falava sobre isso. Os nossos adolescentes estavam lá no cultinho infantil, aprendendo a história de Davi e Golias. E hoje estão com o celular na mão. Agora você acha que esses números cresceram ou diminuíram? E o que nós temos feito a respeito? Se eles cresceram, parte disso é culpa nossa. Parte disso é nossa responsabilidade. Nós ficamos muitas vezes constrangidos quando vem um palestrante e fala aos adolescentes: adolescente, masturbação é pecado. E nós, ele usou uma palavra, porque nós às vezes não temos falado, não temos ensinado. E nós precisamos perder esta falsa moralidade, o moralismo, e nos aproximarmos e dizer: meu filho, isso é pecado. Tua mente ficará imunda e depois o teu casamento não terá a satisfação que Deus preparou para que houvesse. Precisamos ensinar estas coisas. Só que essas ferramentas chegam muito antes. Nós demoramos e a foto já chegou, o vídeo já chegou. As pop-ups no site já chegaram e ele já clicou. E ele já viu coisas que você nem acredita, porque está ali à disposição. Pornografia é um dos principais maus do século. Tem pegado muitos casamentos e adolescentes. Tem pessoas que estão ao nosso lado sendo escravizadas. E ele vem para a igreja e fica com uma vergonha tamanha, mas ele não consegue se libertar. E não consegue largar. E vem casos. Há pouco tempo veio o caso de uma pessoa via e-mail e dizendo: pastor, eu tenho medo que eu não vou ter felicidade no meu casamento, porque eu acostumei a ver estas coisas. E parece que eu só fico feliz ou chego ao êxtase quando vejo estas imagens. E como está lá na nossa igreja, lá no nosso departamento, ou na nossa família mesmo, na nossa própria casa? Pornografia tem pegado muito. Outras questões, o vício à própria internet. Você sabia que vicia? Redes sociais viciam? Veja o que define um vício. Tem adolescentes que são viciados em jogos, homens e mulheres que são viciados em pornografia, adultos que são viciados em Facebook e WhatsApp. Mas veja o que é a definição do vício. Primeiro, síndrome de abstinência. Ou seja, se ele não leva a cabo aquela atividade, se ele não está navegando, não está respondendo os seus WhatsApps, ele tem ansiedade, irritação. Tem casos severos de adolescente que dói a cabeça, dói a barriga, fica irritadíssimo. Síndrome de abstinência. Segundo, uso excessivo. Não é 1 hora por dia, não é 15 minutinhos, é o dia inteiro. Precisa estar ali conectado, estar vendo atualizações, estar vendo e-mails. Não falando sobre trabalho, mas falando sobre o vício mesmo. Outros exemplos aqui, ou outro ponto: forte dependência psicológica. Há pessoas que ficam descontentes e não ficam felizes se não estão ligados. Aparece um rabicho, uma tomada nele, ele precisa estar ligado 100% do tempo. Interferência na vida cotidiana. Veja um exemplo nosso, no cotidiano. Interfere no trabalho. Nós, há um tempo atrás, tivemos que dispensar uma funcionária da empresa que trabalhava porque não conseguia desgrudar das redes sociais e atrapalhava o seu serviço. E isso é comum hoje em dia também. Também acontece de interferir na sua vida familiar, na sua vida conjugal. Pessoas que não sentam à mesa, ou quando sentam não tem mais a comunhão, não conseguem mais conversar com os filhos. O WhatsApp vem junto e toma o tempo todo. Vem tudo isso, na hora de dormir o Facebook vai junto para a cama. E não há mais conversa. Perda de interesse por outras atividades. Veja só, o exemplo de um adolescente. Se você viajar nesta semana com um adolescente, você vai ver se isso é real. O pior é se for com você mesmo.
Depois de uma viagem de 5 horas, quando chega em um local, a primeira coisa que o adolescente vai querer não é água, não é comida, não é banheiro, não é adorar a Deus e agradecer por ter protegido na viagem. Não, ele quer a senha da Wi-Fi para receber as suas mensagens. Ele não quer mais outras atividades, ele quer isso, mas isso interfere na sua vida. Deixou já de desfrutar a sua vida normalmente e está vivendo estressado porque precisa saber quantos curtiram as suas fotos, quantos estão adicionando novamente, quantos estão curtindo aquilo que ele faz no seu dia a dia. O vício à própria internet. Quando nós falamos em vício, o que vem primeiro é a negação. Não, eu não estou viciado. Eu uso para o trabalho, eu uso para fazer coisas de Deus. Alguns querem usar para pregar, mas acaba se envolvendo. Em um segundo momento, vem a identificação de que o seu uso já excedeu o normal, já está viciado também. E aí, neste segundo momento, também vem aquilo que Paulo falou lá em Romanos 7,14. A luta contra a carne. Quando penso fazer o bem, já estou praticando o mal. Ou o bem que quero fazer, não consigo, porque a carne vai direcionando. Já está escravo do pecado e dessas ferramentas. Outro ponto, o isolamento. Vai destruindo as comunicações. Nós achamos que a internet está aproximando nós das pessoas, que as mídias sociais estão nos aproximando dos nossos amigos, em partes, mas em partes está nos separando, está nos trazendo contatos lá do Japão, lá da Europa, e nos afastando daqueles que estão aqui ao nosso lado. Nós sabemos muitas informações sobre alguém lá de longe, mas não conhecemos de verdade os nossos filhos, não conhecemos quais são os gostos do nosso cônjuge, não conhecemos quais são as nossas próprias fraquezas. Vai nos afastando. Adolescentes e pessoas que têm milhares de amigos e seguidores em redes sociais, mas em um momento de angústia ele não tem alguém para enxugar uma lágrima, ou alguém para orar com ele, para chamá-lo para uma consagração, para dar-lhe um conselho. Mas na rede social tem muitos que curtem e comentam, troca mensagens com pessoas diariamente, e o WhatsApp é apitando toda hora, mas ele não tem tempo de sentar e conversar com a sua esposa. Aí quando chega a carta de divórcio, ele não sabe por quê. Tem tempo para responder todas essas mensagens, ver vídeos de piadas, mas não tem tempo para fazer um culto doméstico. Eu não vou perguntar aqui quantos irmãos realizaram culto doméstico nos últimos dias, mas eu tenho certeza que se você colocar como prioridade, vai ter tempo. Desliga o celular, corta 3G e vai fazer um cultinho doméstico. Aleluia! Vai orar com os filhos, vai pregar para eles. Eu sou testemunha viva, porque eu aceitei a Jesus de verdade em um culto doméstico, com meus 6 anos de idade mais ou menos. Faz diferença na vida e no futuro de um homem, de uma mulher. A dedicação que o seu pai e a sua mãe estão dando. Mas nós falamos sobre essas ferramentas e o que mais nos preocupa é que está nos afastando de Deus. Muitas pessoas estão se distanciando do Senhor por meio da internet e das redes sociais. Estão ganhando distância de Deus, não porque Ele queira, mas porque eles ocuparam todo o tempo. O tempo que Deus poderia conversar, Ele está ocupado com outras coisas. Ele fica o dia todo envolvido nessas ferramentas, e aí deixa de buscá-lo, deixa de conhecê-lo, deixa de lado tudo aquilo que é mais importante para a nossa vida, que é a nossa comunhão com Deus, que é ouvir a voz do Espírito Santo, que é sentir aquele calor. Nós estivemos em Sangão, pastor Jonathan, em Sangão na semana passada, e quando era umas 11 horas, meia-noite, um menino me mandou uma mensagem, diz: pastor, eu até faço parte de um departamento de comunicação da igreja, mas eu não sinto nada, estou frio, parece que não conheço mais a Deus, não ouço a sua voz. E isso tem acontecido com muitos de nós. Falei ontem, tornou-se uma religiosidade, uma prática, apenas vou lá para cumprir, é uma reunião de obreiros, é um culto, eu tenho que ir para o pastor ver, para ver alguns avisos.
mas não é aquela adoração verdadeira. Mas aqui nesta noite é diferente, nós já sentimos isso. Já sentimos que estamos aqui para adorar ao Senhor e para sentir a sua presença, para sermos exortados por Ele. E às vezes nós precisamos de um puxão de orelha, e às vezes até uma alvarada, mas o Senhor vem e nos abraça, e nos derrama o Espírito Santo, e nos livra de tantas situações. Mas muitos de nós não sobra mais tempo, não tem tempo para orar. Não deu, correria, atividades, não tem tempo para estudar. Se vai orar, deixa o celular ali do lado. É cada palavra uma teclada, uma digitada, um áudio. Não dá. Não dá para adorar a dois senhores. Não há tempo para ler a Bíblia. A Bíblia não pode fazer um estudo, tem alguma coisa mais importante no Facebook. E pior, quando entra algumas das nossas atividades diárias, quando nós começamos a nos preocupar mais em exibir o que está acontecendo do que desfrutar daquilo. Estou mais preocupado em tirar as fotos de um culto do que sentir a presença de Deus. Estou mais preocupado em fazer um marketing pessoal do que transformar a minha vida e o meu coração. Ver Deus mudando vidas melhor do que tirar fotos de alguma lágrima e exibir para os demais, e preocupar-se com volume e não com transformação verdadeira. Irmãos, com o departamento de tecnologia da informação, isso que significa TI, nós temos tentado fazer diferença, mas às vezes parece uma gotinha no meio do oceano. São versículos que postamos com arte para chamar a atenção, são artigos que são bem redigidos, nós temos teólogos excelentes aqui na nossa cidade, colocamos na internet, cultos que são transmitidos online, está ali uma câmera gravando e transmitindo a reunião online, pregações, louvores, convites para culto, mensagens de vida, aconselhamentos via e-mail, via redes sociais e tantas outras coisas. Mas nós não podemos nos dar ao luxo de estar tentando alcançar o mundo e perdendo aqui dentro. É algo que nós precisamos resolver aqui, entre nós mesmos, na nossa família, na nossa casa. Tentamos alcançar e não vamos parar não, vamos continuar utilizando qualquer ferramenta que Deus colocar na nossa mão para bombardear o inferno, mas não podemos perder terreno aqui dentro. Eu tenho um videozinho, pastor Ademar ou pastor Cássio, solta um videozinho lá, que nós baixamos do site chamado justoneclickaway.org. Foi uma iniciativa do pastor Josh McDowell, voltado especialmente para adolescentes e jovens, mas serve para nós como líderes também. Falando sobre algumas estatísticas e como funciona a parte da sedução na internet e quando rouba a atenção e começa a deixar impurezas na sua mente. Vamos ver se roda lá. Diversos desses dados nós podemos colher e ver, estão disponíveis na rede, e diversos casos estão acontecendo ao nosso lado, ao nosso redor. Diariamente nós temos visto, mas Deus não vai deixar se perder. Deus vai nos dar graça, Deus vai nos usar. Glória a Deus, aleluia. Veja só, a queda da igreja não será pela desculpa que é a falta de educação, mas será de uma desintegração das famílias dentro da igreja. Esta é uma frase do pastor Josh McDowell, escritor de diversos livros e um dos produtores desse vídeo. Vou descrevendo para facilitar aos irmãos. Aqui tem um menino, um adolescente estudando, fazendo tarefas, navegando na internet. Hey, you doing your homework? Começam a aparecer as tentações. Dear Heavenly Ele Father, cede. thank you for keeping Ele me foi safe. além, mas veja agora na hora da Thank oração. you for this delicious A sua mente está meal ainda graciously given. capturada pelo inferno. And thank you Não for consegue keeping se me concentrar safe. para orar. Está com os seus pensamentos poluídos. Na hora da oração pela refeição, até mesmo na igreja, não consegue mais se concentrar em orar, ouvir a voz de Deus.
Bila sebesar Não é só adolescentes, veja, pai de família. Dos 7 bilhões de pessoas no planeta, 2,2 bilhões estão online. Há 247 bilhões de e-mails e 5 bilhões de mensagens de texto enviados a cada dia. Em 2010, uma pessoa passou em média mais de 18 horas por semana online. 40% das crianças nos Estados Unidos vão online e a internet já ultrapassou a televisão como sua escolha de meio de comunicação. Diariamente, 2,5 bilhões de mensagens pornográficas são circuladas e diariamente, 47% das crianças recebem mensagens pornográficas não desejadas. Estatísticas mostram que a idade média de ver pela primeira vez a pornografia são 9 anos de idade. 90% das crianças entre 8 e 16 anos já têm visto alguma forma de pornografia. 77% dos adolescentes antes de 18 anos tinham visto na internet. E 80% dos 15 aos 17 anos foram expostos à pornografia extrema. De fato, a indústria adulta diz que de 20 a 30% do tráfico vem das crianças. Mais de 1 bilhão de páginas web pornográficas está apenas a um clique. Metade de todas as famílias cristãs relatam que a pornografia é um problema grave e que aumenta a infidelidade conjugal por mais de 300%. Ainda assim, 67% dos homens, 49% das mulheres pensam que a pornografia é aceitável. De acordo com a Academia Americana de Advogados, 68% de todos os divórcios envolveu um encontro com um amante novo na internet. Muitos pastores concordam que o apego pornográfico é a dependência mais prejudicial para a sua congregação. McDowell lançou uma campanha completa dedicada a lutar contra este problema. JustOneClickAway.org tem recursos e treinamento. Veja, você está sofrendo com essa dependência. Mais uma iniciativa tentando batalhar contra. Mas nós precisamos fazer alguma coisa começando por nós. E a Bíblia nos dá essas instruções. A Bíblia nos dá essas dicas. Veja, por exemplo, a carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Sabe o que diz? Diz assim, ó: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Tudo. O segredo é nós fazermos tudo para que Deus seja glorificado. Está conversando com alguém, respondendo uma mensagem no WhatsApp, que Deus seja glorificado. Está adicionando alguém nas redes sociais, que Deus seja glorificado. Está fazendo qualquer coisa, seja na internet, seja no dia a dia, que Deus seja glorificado. Nós somos para este mundo a esperança da glória, ou seja, a esperança de que Deus se revela em nós para eles alcançarem a salvação. Que Deus seja glorificado diariamente. Paulo é muito feliz e novamente traz para si a responsabilidade, quando em 1 Coríntios 10, 11, 1 ele diz assim, ó: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Vamos ser exemplos que as pessoas possam imitar. Assim como temos muitos aqui, temos muitos exemplos que podem ser seguidos. Homens de cabelo branco que nós nos espelhamos, homens que têm história, trajetória de vida. Mas o nosso mundo está cheio de exemplos negativos, que chamam mais a atenção dos nossos jovens e adolescentes. Mas Paulo traz para si, ele não fica naquela de faça o que eu digo e não faço o que eu faço. Não, ele traz para si, ele diz: me imite, porque eu sei para onde eu estou indo, e eu não vou para o inferno não, eu vou para o céu, porque o Espírito Santo continua aperfeiçoando a boa obra na minha vida. Mesmo que tenham as arestas que vão sendo podadas, mas eu estou sendo transformado diariamente, e estou indo para o céu. Eu sou imitador de Cristo. Sejamos pessoas exemplares. Nos apresentar para os nossos filhos, para os nossos liderados, para os membros da congregação, como pessoas que podem ser espelhadas, podem ser imitadas. Hebreus 12, 14 está escrito: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tem muita gente pensando que sem santificação pode ir para o céu. Não, santidade.
Santidade no agir, no falar, no vestir, em tudo. Buscarmos isso com todo o coração. Antes de sermos enganados por alguma coisa, antes de o laço pegar, santidade nas palavras, na forma de falar. Quantas pessoas paquerando por aí, via WhatsApp, via Facebook, sendo enganados. Que haja santidade, que Deus nos dê a graça. Versículo 2 de Romanos 12 diz assim, ó: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia! Aqui entra duas questões: não ficar conformado com o que o mundo está fazendo, mas também não ficar conforme este mundo, não imitar. E como isso tem tomado, nós não podemos nos conformar e ficar de braços cruzados. Que hoje aqui nós saiamos ungidos a ponto de chegar em casa e dizer: meu filho, senta aqui, vamos conversar. Eu quero te dar um conselho, quero orar por você, meu filho, nesta noite. Você pode ser liberto. Eu não me conformo com a situação. Chegar lá no grupo de adolescentes ou lá na congregação e conversar com pessoas que estão em dependência. Não ficar conforme e não estar conformado com tantas coisas que acontecem ao nosso redor. Quero convidar os irmãos a ficarmos em pé nesta noite, antes de nós orarmos. Sabe o que diz lá em Salmos 37, 24? E isso nos alegra. Salmos 37, 24 vai ser a mão alcançando aquele que está no buraco. Diz assim, ó: ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Nós podemos ser usados pela mão do Senhor para suster alguém, para levantar. Está tropeçando, está cambaleando, está pensando que não tem mais saída, mas Deus se revela para libertar. Não fica prostrado, tropeça, e nós não desistimos. Como igreja nós continuamos intercedendo e ajudando e abraçando e colocando o ombro embaixo, porque não fica prostrado, porque Jesus ainda liberta em nossos dias, ainda transforma, ainda ministra cura através da oração, seja cura de doenças da alma ou doença do corpo físico. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E lá em João diz assim, ó: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vamos levar as pessoas a conhecer Jesus. Não vamos perder oportunidades. Que o Senhor abra os nossos olhos para vermos as portas abertas. E se pois o Filho libertar, é verdadeiramente serem livres. Deus pode fazer milagres. Vamos orar? O pastor nos autoriza a orar? Glória a Deus. O pastor nos deu liberdade para convidar alguém. Talvez você tenha um caso que você conhece, que vai precisar da direção de Deus para tratar. Ficou sabendo? Talvez é sigiloso, precisa procurar o seu pastor. Alguém que você precisa interceder. Já viu que o negócio passou dos limites, está envolvido demais. Protege aquele celular com senha, com tudo, esconde, não deixa ninguém pegar. Cuidado. Vamos interceder, vamos orar. O Senhor pode libertar e Ele pode nesta noite, não só lá na casa, mas aqui no nosso meio também. Feche os olhos. Senhor, nós humildemente nos prostramos diante de Ti, pedindo, Senhor, o Teu trabalhar em nosso meio, que venha ministrar a cura sobre a Tua igreja, Senhor, não somente restrita a esta cidade, mas em termos estaduais, nacionais. Restaura, Senhor, a comunhão, o desejo de orar, a santidade, aperfeiçoa, Senhor, a boa obra que já foi iniciada. Vai provando, vai transformando. Abre os nossos olhos, Senhor, para vermos aqueles que estão tropeçando, estão indo para o buraco, Senhor, que nós possamos resgatá-los. Aqui temos homens e mulheres escolhidos por Ti, que não se conformam com este mundo. Deus, dá-nos sabedoria e graça. Usa-nos, Senhor, que nós possamos ser o simbolismo da Tua mão alcançando este que está caído, para colocá-lo de pé. Purifica os nossos próprios corações, que as nossas ações Te glorifiquem, Senhor,
Que as nossas reações também te exaltem. Que as nossas palavras glorifiquem ao teu nome, os nossos pensamentos ainda mais. Que tu sejas exaltado neste lugar, nos nossos corações, em todo o tempo, não somente na hora do culto, não somente na hora de estar diante do altar, mas em todos os minutos dos nossos dias e durante todo o tempo que durarmos nesta terra. Que tu sejas exaltado. Que mais esta ferramenta que o inimigo tem utilizado, nós possamos virar e utilizar em prol, em benefício do teu reino, porque não pertence ao diabo, nada é dele, e nós também não, e as almas que estão na nossa mão como pastores também não. Destrói, em nome de Jesus. Nós te agradecemos nesta noite. Amém. Graças a Deus.